entre vacinados, como a gente tem uma imunidade prévia, o que a Omicron consegue fazer? Ela consegue invadir o sistema, o corpo dos vacinados? Consegue, tá? É um vírus que é hipertransmissível e que tem mudanças na proteína spike, que é a proteína de fora do vírus, que o nosso sistema imune encontra primeiro, que fazem com que ele consiga escapar, pelo menos parcialmente, da nossa imunidade. Escapar o suficiente para infectar as vias aéreas superiores, tipo cavidades nasais, nariz, e faringe, laringe, garganta. Então, é um vírus muito especializado em fazer isso. E a gente tem resultado de laboratório ainda. Então, teste com ratinho, teste com hamster, com células humanas cultivadas, mostrando que a Omicron, em relação a outras variantes, tem uma predileção maior por vias aéreas superiores. E ela não infecta tão bem o pulmão e não causa um estrago tão grande. Espero que isso continue prevalecendo nos resultados de pacientes, mas a gente ainda não tem esse resultado para bater o martelo. Mas o principal da Omicron até aqui, porque, como eu disse, não vacinados estão sofrendo com a Omicron, é só ver o Reino Unido, é só ver os Estados Unidos, que sem tomar, com uma população, 1/3 do país que não se vacina, voltaram a bater 2.000 mortes por dia já. Então, sem vacinação, ela ainda causa problema e ela talvez tenha essa predileção por vias aéreas superiores. Mas o que está acontecendo com a maioria das pessoas, para a gente ver casos mais leves, é como o vírus consegue entrar no corpo mesmo de vacinados, mas ainda existe a imunidade nas pessoas, principalmente em quem tomou vacina, que protege contra o vírus invadir o corpo todo, não são os mesmos sintomas da Covid mais. A Omicron em vacinados causa que tipo de sintoma mais? Garganta raspando, nariz escorrendo, congestionamento nasal. O que isso parece? Parece gripe. Sem teste ou com testes que não detectam a Omicron porque o vírus mudou o suficiente para não aparecer em alguns testes de antígeno, e desculpa, eu não sei dizer para vocês qual marca detecta melhor ou pior a Omicron agora, mas teste de antígeno é mais vulnerável a isso. Você faz o teste no momento errado, ou faz um teste que não detecta mais o vírus e dá negativo para a Covid, mas está lá com a garganta raspando, o nariz escorrendo, e isso está durando vários dias, tem muitas chances de ser Covid sim e não de ser gripe. Então, pode ser gripe também, tem gente pegando gripe pra caramba, tem gripe internando pessoas no hospital de novo, porque, como eu disse, ela escapou da vacina. Mas o grosso do que a gente está vendo no Brasil é Omicron, embora a gente não tenha números oficiais para registrar isso. Então, o mundo onde se testa, Bolívia, Argentina, aqui do lado da gente, estão vendo isso aqui. Os casos agora, explodindo. A Argentina bateu recorde de novos casos, a Bolívia bateu recorde de novos casos, Paraguai e Uruguai estão há alguns dias de fazer a mesma coisa, se já não fizeram. Talvez quando você esteja vendo isso. Eu não vi esses números subindo tão rápido no Chile ainda, talvez seja vacinação lá, ou talvez eles ainda não tenham teste suficiente para ver isso também acontecendo, mas países europeus, Canadá, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, países africanos, muitos lugares estão nisso aqui, ó, nesse paredão de subida. Já o Brasil, se a gente olhar, tá nisso aqui, ó. Caiu o número de casos e agora a gente tem um aumento aqui, mas tá dessa forma. Por quê? Porque a gente não tem Omicron aqui? Porque a gente não tem o vírus sendo transmitido aqui? Não, porque nós não registramos casos. O Brasil segue uma política ainda de só testar quem tem sintomas graves, ou testar principalmente quem tem sintomas graves. Quem está vacinado e está com Omicron não tem sintoma grave. Na maioria das vezes vai ter sintomas de gripe. Então é gripe, pode sair, circular, não precisa se isolar. Dizendo, né, o que essas pessoas vão ouvir, não é a minha recomendação. A gente tem o sistema do Ministério da Saúde fora do ar. Por mais de um mês, está começando a voltar agora, mas os números não estão lá, tem número represado, tem regiões de vários estados e vários municípios que não têm atualizado os números de casos. Você, se entrar hoje no Our World in Data, você vai ver um pico de casos insano aqui, mas é problema com o relatório de dados, então a gente ainda está nesse engasgo de não ter números confiáveis aqui no Brasil. Eu vou dar outras evidências indiretas, mas essa nossa subida tímida aqui não é porque o vírus está sendo mais tímido no Brasil, não. É porque a gente não está registrando, a gente está no escuro sobre o que está acontecendo com a Covid aqui no Brasil. Tá? Eu vou usar para vocês outros índices, outras coisas que nos mostram que a situação aqui está muito mais séria em número de casos do que ela parece.
muito mais séria do que os nossos números oficiais registram, infelizmente. Um deles, vou pegar um exemplo aqui para vocês, tá? Isso aqui é busca. Você pode entrar no Google Trends, tem até um vídeo aqui no canal sobre como o que a internet sabe sobre você, ou como o Google sabe o que você procura. Eu vou colocar também um avisinho aqui em cima. O Google compila na ferramenta Google Trends onde as pessoas estão buscando mais por uma palavra e qual é a tendência de busca delas. A gente teve essa tendência de busca aqui por teste para Covid, ou teste Covid. Teve o pico no começo do ano passado, teve outro pico depois, a gente teve 2 ondas bem sérias aqui de Covid no Brasil. Essa segunda não causou tantas mortes quanto essa primeira por causa da vacinação, e essa tendência foi caindo até o final do ano. Num lugar que a gente tem educado bem a população, que tem feito uma campanha muito boa da importância de se testar, ou que tem a disponibilização de autoteste, como acontece em países europeus, onde você pode se testar em casa para saber se você tem Covid ou não, antes de encontrar outras pessoas. Então isso não substitui diagnóstico clínico, isso não substitui a função dos testes, mas te avisa, por exemplo, se você pode ver as pessoas ou não, se você está com o vírus ativo no corpo ou não naquele momento. A gente veria um pico de testes, de busca por testes aqui, perto das festas, das pessoas querendo saber se elas estão com Covid ou não, antes de encontrar os parentes. O pico que a gente está tendo é agora, são as pessoas buscando por teste Covid. Isso aqui é onde está a incerteza de busca das pessoas agora, mas a tendência de busca por teste de Covid agora, no começo de 2022, é já ter mais gente buscando por isso do que no pior momento de 2021. Isso é gente com sintoma, é gente se sentindo mal, é gente com febre, com a garganta raspando, com falta de ar, com cansaço, com dificuldade respiratória, querendo saber se tem Covid, procurando por teste Covid no Google. Tá? Infelizmente, tem N ferramentas que fazem isso. O pessoal reportando, vai checando quem fala que está com febre no Facebook, outros tipos de busca. Na Flórida, nos Estados Unidos, teve o termômetro digital que reportava números um termômetro inteligente que mandava os números para a internet, e você viu o estado inteiro ficando febril quando veio a onda de Covid para lá. Teve gente que foi ver em review de vela com cheiro na Amazon, gente reclamando que as velas não tinham mais cheiro, e você consegue ver pelos comentários que eles batem com a onda de Covid chegando, então a galera perdendo o olfato, mas reclamando que a vela não tinha cheiro quando compraram. Foi assim que descobriram que tinha. E ou você pode entrar no Google Trends e ver a busca aí por teste Covid aqui no Brasil para ver uma das evidências indiretas que a gente tem de que a situação tá feia aqui. Não tá tão feia, eu acho, e acho bastante interessante, porque eu fui ver uma outra coisa que as pessoas estavam buscando, que é a busca por ivermectina. E cloroquina faz exatamente o mesmo padrão, só que é um pouquinho menor aqui. Tem a mesma tendência, mas é um pouco menor, que é muita gente no começo do ano passado, antes da gente ter vacinas aqui no Brasil, desesperada, procurando por ivermectina e cloroquina. 25% dos brasileiros chegaram a tomar essa enganação, achando que estariam protegidos da Covid. E eu posso falar sem medo que é essa enganação, que não está protegendo contra a Covid, porque os brasileiros perceberam isso. Olha só o que acontece quando a gente começa a ter as vacinas. Olha o que acontece com a busca por ivermectina aqui, ó. Ela até tem uma subida agora, deve ter gente ainda tomando isso sem saber, desinformada, acreditando que vai estar protegida, mas a grande maioria das pessoas não busca mais ivermectina não busca mais cloroquina, porque já se ligaram que isso não serve para nada em relação à Covid. Tá? Pode ter gente que está procurando ivermectina porque é essa tendência de todo ano, porque tem vermífugo, porque tem verme, precisa dar para os bichos ou alguma coisa assim. Mas para a Covid, a busca seguia a onda de Covid até a entrada das vacinas no Brasil. Depois da entrada das vacinas, foi embora. Por quê? Tem acreditado, né, que quando você tem muita cura para uma doença, é um sinal de que a doença não tem cura. Então, quando você tinha gente procurando ivermectina, cloroquina, porcariada toda por causa da Covid, é porque não tinha cura. Quando apareceu a vacina, que previne a doença grave, olha o que acontece com a busca de ivermectina aqui. Ah, mas você está exagerando, Átila. Será que foi a vacina mesmo que fez isso? Pois vamos procurar também no Google Trends qual é a busca por vacina. Olha o que as vacinas fizeram aqui, ó. Olha a tendência de busca. O gráfico achata aqui, porque tem muito mais busca por vacina, Covid, que foi tendência em 2021 de gente procurando vacina próxima de casa, vacina perto de mim, onde eu tomo vacina da Covid, principalmente quando as doses vieram para várias faixas etárias, que isso predominou em cima das outras tendências. Só agora aqui, no começo de 2022, que a gente tem teste Covid superando vacina por conta da onda que a gente está passando agora.
Mas esquece, ivermectina, cloroquina, isso aqui, ó, busca. O Ministério da Saúde precisa fazer uma audiência para saber se as pessoas querem se vacinar ou não no Brasil. Tá aqui, ó, a audiência de vocês. Busca por vacina e busca por ivermectina lá embaixo. Fazer uma audiência para saber se os brasileiros querem se vacinar e se a vacinação protege ou não as crianças contra a Covid, era como se o ministro da Ciência resolvesse fazer uma audiência para perguntar se a Terra é plana. Imagina o ministro da Ciência falando, a gente vai... O Observatório Nacional, a NASA e todos os órgãos internacionais competentes estão falando que a Terra é redonda, mas os brasileiros estão em dúvida. Vamos fazer uma audiência para saber se a Terra é plana ou não. Né? E aí nessa audiência você se convoca negacionistas que vão falar que a Terra não é plana. Os brasileiros ainda têm dúvida. Tem dúvida nenhuma, são as pessoas que você botou aí para discutir isso. A mesma coisa vacina. O brasileiro não tem a menor dúvida de quem faz diferença para proteção, se é vacina ou se é ivermectina. É vacina, a gente sabe disso. Tá aqui, ó, o efeito que ela fez. Mas enfim, é uma digressão aqui de quem foi ver onde as pessoas estavam buscando por teste. Mas tem mais algumas outras coisas para a gente saber que a Omicron está predominando no Brasil. A gente tem testes de rede particular falando isso, o Einstein e outras redes de hospitais particulares, principalmente o que o pessoal do Todos pela Saúde coordena coordena e agrupa. Parabéns ao Anderson Brito, que inclusive estudou comigo, que está participando dessa prospecção de dados e vendo quais são os casos e quais são os vírus que estão predominando aqui no Brasil. Todos eles estão reportando uma predominância que já passa de 90% dos casos de Omicron circulando aqui. Vou pegar um outro exemplo para vocês. Disclaimer, esse exemplo eu peguei do Twitter do Davi, que é da Mendelix, que é a empresa mãe do Meu DNA, que é uma empresa que patrocina o canal aqui. Não estou fazendo isso por relação desse patrocínio, nem estou falando do teste deles aqui. Eu acompanho o Davi e eles têm um teste para Covid e eles estão reportando a taxa de positividade desse teste, então não estou recomendando para vocês o teste aqui. Eu estou usando os índices que eles publicam porque eles sequenciam esses vírus para vocês entenderem um pouco do que pode estar rolando agora. Queria deixar esse disclaimer bem claro para vocês aqui. Isso aqui é o gráfico dos testes que a Mendelix faz, porque como eles fazem um teste de material genético do vírus, eles podem sequenciar para saber qual é o vírus que está dentro dessa amostra. E o que eles viram foi o seguinte: enquanto a gente tinha casos de gama e casos de delta no Brasil. Em verde aqui são os casos na cidade de São Paulo, tá? Então, quando que as pessoas tiveram Covid? Quantos casos São Paulo está registrando? A gente registrou essa queda no final do ano e agora, em janeiro, aqui é 21, tá, gente? Não é 01. Aqui é dezembro, é outubro do ano passado e aqui é o começo de 2021. Então, até janeiro agora. Então, quando tinha um aumento de casos em São Paulo, mais gente pede o teste, mais gente faz o teste e mais testes são positivos. Então, a Mendelix tem esse número aqui, que é a taxa de positividade dos testes. Então, aqui o verde está nessa escala, então 4, 5 mil casos por dia, e o azul está nessa outra escala aqui. Então, 10%, ou um pouquinho mais disso, dos testes estavam dando positivo nos momentos em que a gente tinha uma onda de casos na cidade de São Paulo. Então, os casos sobem, mais gente pega Covid, mais gente faz o teste, mais gente testa positivo. Os casos caem, mais gente testa negativo nos testes. E aí esse índice andou junto até o final de 2021. Agora, no começo do ano, estou pegando para vocês o gráfico que ele publicou semana passada no Twitter dele. Tem esse gráfico mais atualizado agora, mas a mensagem já está aqui. Em vermelho é a taxa de testes positivos agora, e testes que agora são positivos com Omicron. Já passou de 15%, agora já passou de 20%. Quer dizer que muito mais gente que está se testando lá está descobrindo que está com o vírus e está com a Omicron. Se a gente for usar essa relação, eu sei que ela é um pouco espúria e eu já deixo para vocês o disclaimer aqui de quem é esse gráfico, mas até aqui, se a gente via um pico de positivos e esse pico correspondia a um pico de casos, só que isso nunca tinha chegado, essa positividade nunca tinha chegado a 15%, e agora a gente já passou de 20%, está lá em cima, quer dizer que a gente provavelmente está no momento que São Paulo registra
mais casos de Covid até aqui. Então não tem números oficiais, não tem tanta gente sendo testada pelo SUS, não tem tanta gente com sintoma de Covid, mas pela taxa de teste positivo inédita, pode ter certeza que tem muita gente com Covid. Pelo menos em São Paulo, mas em vários outros lugares. Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, grandes capitais. A gente tem Pernambuco com UTIs de Covid, de novo, com 80% de ocupação. Já falei para vocês de outras cidades na região norte que estavam com falta de leito de UTI também, e provavelmente ali ainda por conta da Delta, antes da chegada desse monstro que é a Ômicron em termos de número de casos. Salvador já está com 100% de ocupação de UTIs pediátricas, ou estava no final da semana passada, e iam abrir mais leitos agora para não faltar leitos. Então, crianças pegando Covid e tendo complicações porque não estão vacinadas. Taxa de ocupação de UTI Covid em Belo Horizonte volta a ficar em alerta vermelho. O Rio de Janeiro agora está com problemas. Já deve ter outras cidades que eu estou desatualizado aqui, não estou falando para vocês, que estão com os casos lá em cima. Então, por essas várias evidências indiretas de teste positivo, de predominância de casos de Ômicron chegando a 100%, onde esses dados são testados e onde a gente tem esses números presentes, e, infelizmente, de novo, ocupação de leitos de UTI, a gente está com a situação fervendo aqui no Brasil. Fervendo. E ela ainda deve ferver muito mais.